bem, vamos então com mais uma English Class comigo, em que nós continuaremos a falar sobre the future, o futuro, que nós já vimos em inglês que se dá de duas formas, né? Duas formas mais usuais, tanto com o going to, o imediato futuro, futuro imediato, e com o verbo auxiliar will, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Mas quando a gente fala sobre the future, a gente imagina o quê, né? A gente imagina um futuro todo tecnológico, com cidades como essa daqui que está na ilustração. Welcome to the future, ou seja, bem-vindo ao futuro. Isso é tema de especulações, né? Será que o futuro será dessa forma aqui? Estará desenhado dessa forma como nós estamos vendo aqui nessa ilustração? Um futuro todo tecnológico? Isso é tema de especulação, as pessoas ficam tentando adivinhar com livros e até com filmes. Um filme assim muito conhecido, talvez os pais de vocês, Back to the Future, parte 2, né, De Volta para o Futuro, parte 2, em que dois viajantes no futuro, né, duas pessoas que viajam 30 anos no futuro, e eles vão ver como é que as coisas estão. É um exercício interessante. O filme foi feito, se não me falha a memória, em 1985. Vocês não eram nem nascidos ainda nessa época, mas os caras, né, assim, é interessante você pensar, você assistir e ver, os caras imaginavam o futuro dessa forma em 2015, né? E a gente vê que algumas coisas se realizaram e outras não, né? Se alguém quiser assistir, é um filme bem divertido, é uma comédia, tá? Então é bem engraçado. Mas vamos seguir aqui. O will, você já sabe que nós utilizamos o will como um verbo auxiliar para o future, né? Para o tempo futuro, para fazer previsões. Então veja bem, nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, é uma projeção de perguntas que é feita para you in 2040, you in 2040, ou seja, você em 2040. Veja que todas essas questões apresentam o will como verbo auxiliar, tá? Então veja, will you have a family? Will you have a family? Você já sabe que o will é um verbo auxiliar no futuro, vai colocar o verbo principal no futuro, have. Have significa ter. Então, você terá uma família? Where will you live? Where will you live? Onde você vai morar? Onde você morará? Tome cuidado, tá? Live, morar, vai morar. Não vai confundir com live, que live significa uma apresentação ao vivo, transmitida pela internet, tá? A gente está tão acostumado com as lives ultimamente, né? Mas live, o verbo é morar. Então, onde você morará? Onde você vai morar? What will your job be? What will your job be? Né? Como será seu emprego? O que será seu emprego? Tá? Então, todas aqui nós temos projeções, perguntas projetando o futuro. Onde você vai morar? Onde você vai morar? Você terá uma família? Enfim. Mas veja, eu quero chamar a atenção aqui para duas perguntinhas, que primeiro nós vamos começar com essa. What will you look like? Ou seja, look like. Você aprendeu que o verbo like significa gostar, gostar de alguma coisa, né? I like pizza, eu gosto de pizza. I like videogame, eu gosto de videogame. Mas nem sempre like vai significar gostar numa frase, tá? Nesse caso aqui, quando você tem, vou até grifar aqui para mostrar bem direitinho, quando você tem a construção what mais like, é um elemento de comparação, ou seja, como. Então você tem what aqui e like logo no final da pergunta. What? Como? Look like significa parece ou é, mas no sentido do aspecto físico. Se eu quiser perguntar como uma pessoa é, como uma pessoa se parece, eu uso look like, tá? Então veja, what will you look like? What will you look like? Como você será no futuro, no sentido de aparência física, tá? What will you look like? Porque look like parece no sentido de aparência física. What will you look like in 2040? Como você será em 2040? Ok? No sentido físico mesmo. What will your house be like? What will your house be like? Be like também tem um significado. Be like, ele vai significar ser como. Como nós temos aqui o will, então você já sabe que a frase estará no futuro. Então, what will your house be like? Be like, ser como. Então aqui a frase será traduzida como como será a sua casa?
como será a sua casa. Então aqui a construção what mais like, está aqui garantida, tá? Como, mas be like, toda a frase aqui, be like vai significar ser como tem o will, então está no futuro. Como será sua casa? What will your house be like in 2040? Como será sua casa em 2040, tá? Então são perguntas, são especulações que a pessoa pode responder da seguinte forma: I think, tá? Ele pode usar a expressão I think. I think significa eu acho que, tá? Então veja, essa pergunta aqui, ela é muito parecida com as perguntas que nós fizemos anteriormente. What will life be like in the future? Está aqui o verbo will novamente, tá certo? Life significa vida e o verbo da frase be like está aqui. Então, be, o verbo to be, que aparece na forma original. Como será a vida no futuro? Como será a vida no futuro? Então a pessoa começa a responder I think. O que é esse I think? I think significa eu acho que. Então veja. I think the future will bring lots of technological advances. Eu acho que o futuro trará muitos avanços tecnológicos. Lot of, tá? Ou lots of, ele significa diversos ou muitos, tá? Não se incomodem com os sons externos, os pássaros estão cantando, mas tudo bem. I think the future, ou seja, eu acho que o futuro trará muitos avanços tecnológicos. I think we will have our own personal robots at home. I think we will have our personal robots at home. Então vocês estão vendo aqui algumas palavras conhecidas como home, que significa casa, robots, que significa robôs. Então veja, I think novamente. I think, eu acho que nós teremos nossos próprios robôs pessoais em casa. Ou nosso próprio robô pessoal em casa. Então vocês estão vendo aqui o robô, né? O robô pessoal, para fazer limpeza, para fazer, para servir o alimento, tudo mais. Então, I think, a gente usa, tá, para iniciar uma resposta para esse tipo de pergunta aqui sobre especulação de futuro. I think. Então você pode usar duas formas, tá? I think ou I think that. I think that. Eu acho que. São duas formas que você pode utilizar para iniciar uma resposta em relação a uma pergunta. Lembre-se, se a pergunta tem o will aqui, tá certo? O will, então você vai responder com o will também. Como está aqui, ó. I think the future will. E aí você faz a sua projeção para o futuro, tá certo? A pergunta continua a mesma. Eu tenho aqui um outro exemplo. We will also have different types of flying cars. Some will fly from country to country and some will take us to visit other planets. Veja bem, então vamos lá. Parece uma frase assim tão grande, né, tão complicada, mas não é não. Você já sabe que o will, né, o verbo auxiliar para o futuro. Also, essa palavra que vocês estão vendo aqui, also significa também no meio da frase. Então, nós também teremos diferentes tipos de flying cars. O que significa flying cars? Olha a imagem aqui, flying cars, carros voadores. Já pararam para pensar, né, se nós teremos carros voadores no futuro? Enfim, nós teremos, aqui é uma projeção, que uma pessoa pensa, tá? Nós também teremos diferentes tipos de carro no futuro. Some will fly from country to country and some will take us to visit other planets. Deixa eu chamar a atenção aqui para essa palavrinha some, tá? Some parece consumir, mas não é não, tá? Some significa algum, alguns, alguma ou algumas, tá? Ele chama de uma palavra indefinida porque a gente não está definindo o que será, tá? Então aqui são projeções, ok? Então aqui a pessoa está dizendo a sua projeção para o futuro, então está usando alguns ou algumas. Então algumas, fly, que é o verbo voar, então alguns voarão de país a país e alguns nos levarão para visitar outros planetas. Take us significa nos levar, will, verbo no futuro, aqui auxiliar para o futuro, nos levará ou nos levarão para visitar outros planetas, tá? Então, nós estamos vendo aqui diferentes usos do verbo will, né, no caso aqui, para o futuro imediato, tá certo? Outras formas também de nós respondermos essa pergunta, aqui em inglês, sobre o futuro, pode ser assim, it will be, ele será,
ou será simplesmente. It's possible that, é possível que. Então se eu pergunto, por exemplo, what will life be like in the future? What will life be like in the future? Como a vida será no futuro? A pessoa vai responder, it will be, e aí pode desenvolver no futuro sempre com o verbo auxiliar will na resposta, tá? It is possible that, ou seja, é possível que, in the future you will be, ou seja, no futuro nós teremos, assim por diante, tá? Veja, um exemplo aqui para ficar bem mais claro. I think that great things will happen in the future. It will be like a science fiction movie. I think, você já sabe o que significa, tá? Então eu acho que grandes coisas acontecerão no futuro. Não confunda, tá? Think, I think, eu acho que, eu penso que. Things, coisas, objetos. Então eu acho que grandes coisas acontecerão no futuro. It will be like a science fiction movie, ou seja, a gente já viu o que significa it will be like, ou seja, ele será ou simplesmente será como um filme de ficção científica, science fiction, filme de ficção científica. Vou chamar a atenção aqui para movie, a palavra movie, que é filme, a mesma coisa, tá? Film, movie, significa a mesma coisa, tá bom? Então aqui a gente viu como é que nós podemos responder em inglês as perguntas que vêm com o verbo auxiliar will sobre previsões no futuro, tá certo? Então é isso, por hoje nós ficamos por aqui com essa explicação gramatical. É isso aí, take care, bye bye, até a próxima.